Sejam todos bem-vindos ao 5º episódio do podcast WB, o seu canal de empreendedorismo. Hoje nós vamos estar conversando com a psicóloga Natácia Santos, que é especialista na terapia cognitiva comportamental. Seja bem-vinda, Natácia, e é um prazer lhe recebê-la no podcast. Obrigada, Vanderlan, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você. Já esse nosso encontro ele já tem um tempo, né, Nath? Porque a gente sempre quis ter um trabalho junto e demorou um tempo e a gente hoje está conseguindo executar esse trabalho. Sim. Infelizmente, a gente acaba tendo algumas, como posso te dizer, a agenda não bate, né? Mas hoje nós estamos aqui. Antes de a gente começar, Natácia, você pode compartilhar um pouco sobre a sua formação e experiência na área da psicologia? Posso, sim. Eu hoje, né, eu me formei no fim de 2014 e hoje eu tenho 8 anos, né, atuando como psicóloga. Nesse período eu passei por vários lugares, né? Porque eu queria ter experiências diferentes para eu hoje ter a noção do que eu queria, né? E hoje eu trabalho mais com clínica. Há muitos anos eu trabalho com clínica. Mas eu quis ter outras experiências, como na parte de RH, né? Nessa parte corporativa, de algumas instituições, para que hoje eu fixasse mesmo na área clínica, né? Hoje, o que eu faço, né? Hoje, eu sempre trabalhei na abordagem da terapia cognitivo-comportamental, desde que eu estudava, desde o tempo da faculdade, foi a abordagem que me chamou a atenção, certo? E depois eu fui fazer pós-graduação, né? Para eu realmente atuar com essa abordagem. Então, assim, passei muitos anos atuando com home care, né, que é o atendimento domiciliar de pessoas acamadas, e sempre unindo com a clínica, né? Então, eu atendo particular, eu migrei hoje para atender somente no online, e hoje eu estou atuando também no centro de convivência, né? Eu faço parte de um projeto que atua dentro do Centro de Convivência dos Idosos, e aí lá nesse Centro de Convivência eu atuo como psicóloga social, né? E unindo, né, com particular. Muito bom. Natácia, conta um pouco para nós como é que tu aplica essa abordagem no tratamento da terapia cognitiva. Sim, vamos lá. Como é que funciona a terapia cognitivo comportamental? A terapia cognitiva, ela se baseia no que a gente precisa remodelar o nosso cognitivo, que são nossos pensamentos, né? Então, assim, a gente entende que nós somos produto de aprendizado, certo? Então, assim, o ser humano, ele nasce uma folha em branco. E nós somos tudo que nós aprendemos a pensar, logo a gente aprende a se comportar. Então, como é que a terapia cognitivo-comportamental vem agir na nossa vida? No decorrer da minha vida, eu aprendo muitas coisas, certo? E a gente chama de crenças. Então, assim, eu conduzo a minha vida conforme o que eu aprendi a pensar. Vamos supor, de repente, tem gente, vou dar um exemplo, né? Tem uma pessoa que de repente vive um casamento infeliz. Então isso, de certa forma, traz um sofrimento para ela, né? E aí, mas ela não consegue sair dessa relação. Por quê? Porque ela aprendeu a pensar que ela não pode terminar essa relação. Quem ensinou? Minha mãe dizia que casamento é para a vida inteira e tudo mais. Então, mesmo eu infeliz, eu sigo nesse casamento. Então, quer dizer, eu tenho maneira de resolver isso? Tenho. Porque todo problema tem solução. Sim. Só que às vezes eu aprendi que a única solução que tem para aquele problema é aquela que eu aprendi. E aí a gente chama de crença, que hoje em dia as pessoas trazem muito como crenças limitantes, né? Então isso é uma crença limitante, porque eu conseguiria resolver esse problema. Mas como eu tenho uma crença, que é um pensamento enraizado, né? Eu conduzo a minha vida desse jeito. Baseado naquele fato, né? Isso. Então, assim, aprendi com a minha mãe
né? Que é assim que tem que viver a vida. Então não tem jeito. E aí, então, eu vou perguntar dos vizinhos e às vezes cada um tem seus aprendizados. Sim. Então, onde é que o psicólogo atua nisso? Para desmistificar que a gente tem outras formas de pensar. Então, é nisso que vem a terapia. Né? Porque se eu aprendi a pensar desse jeito, eu remodelo esses pensamentos. Eu aprendo a pensar de outro. Porque eu vou me comportar conforme eu penso. Então, é isso que é o cognitivo comportamental. Penso, logo me comporto. E aí, assim eu conduzo. Mas se eu estou passando por alguma experiência na minha vida, que os pensamentos que eu estou produzindo estão me causando sofrimento, então eu preciso remodelar esses pensamentos. Só assim eu vou poder me comportar diferente. E é como a gente se sente também. Quando a gente tem algum sentimento de medo, ou de alegria, de felicidade, é baseado nos pensamentos que eu produzo. Que foi aprendido na realidade, Sim. né? E hoje, a terapia cognitivo-comportamental, ela é a terapia que traz muita eficácia, né? E é a mais usada. Por quê? Quando você vai procurar ajuda, você quer logo um resultado. É o que todo mundo busca, né? Sim, Resultado. eu estou sofrendo. Se eu estou sofrendo, eu preciso trazer um retorno logo. Então, esse cliente, esse paciente, ele quer um resultado para acabar com a dor dele. Né? Então, a terapia cognitivo-comportamental é a terapia atualmente que traz, como ela trabalhou aqui o agora, ela trabalha queixas pontuais, ela consegue trazer um retorno mais rápido. Baseado nesses conceitos que são aplicados. Sim. Natácia, então, tu atende qual a demanda hoje? A maior demanda que tu atende hoje? Qual é a área? Tem alguma área específica? Então, hoje eu já atendi muitas demandas, muitas queixas diversas, né? Mas atualmente eu fechei alguns nichos que eu gosto de trabalhar mais, que eu tenho mais habilidade técnica para trabalhar e público. Então, assim, queria me especializar mais, porque assim a gente não entende de tudo, né? Então, eu não queria entender de tudo. O ser humano, ele é... Então assim, a gente não é bom em tudo, né? Eu também não vou ser. Então, eu preferi reduzir as demandas que eu atendo para que eu possa cada vez mais me especializar mais nessa área. Então, hoje, no particular, eu atendo ansiedade, né? Relacionamentos e autoestima. São as demandas que eu atendo para o público de jovem e adulto. Caso alguém que está assistindo aqui no YouTube, no podcast, no Facebook, no Instagram, deseje um atendimento, tu tem um local específico ou, como tu citou antes, né, tu está fazendo atendimento online também? Ele precisa... Como é que é feito esse... Então, hoje em dia, o meu atendimento é 100% online. Aí fica até melhor para o cliente também. Isso, né? Algumas pessoas têm resistência ainda ao atendimento online, mas eu hoje consigo abranger muito mais pessoas, né? Por exemplo, tem gente que tem dificuldade de mobilidade. Sim. Eu antes trabalhava com home care, justamente porque eu atendia pessoas acamadas. Certo? Então, assim, eu passei muitos anos nesse formato e, de certa forma, isso me desgastou um pouco, porque tem o trânsito e tudo. Manaus. Certo? E são fases da nossa vida também. E aí, por qualidade de vida minha também, até porque eu tenho o outro trabalho, né, que eu estou no centro de convivência, então para eu ganhar um pouco mais de tempo e porque eu tinha essa demanda e eu tinha esse interesse de fazer online antes da pandemia. Porque a pandemia ela já veio para mudar, foi tudo, né? Antes da pandemia, eu já tinha o interesse de migrar para o online, né? Esse projeto atrasou um pouco, porque eu fiquei bem doente do Covid, atrasou, mas eu já retomei. E aí a gente consegue atingir outras pessoas. Então, eu tenho cliente de outras cidades, de São Paulo, né, do Rio Grande do Sul. E tem pessoas aqui em Manaus mesmo que preferem fazer atendimento online. Por quê? Porque não precisa pegar trânsito. Às vezes, por disponibilidade mesmo, a pessoa tem a hora do almoço para fazer.
Então, isso ganha tempo para ela, ganha tempo para mim, certo? Mas tem algumas pessoas ainda que preferem o presencial. E, Natácia, é uma dúvida que surgiu aqui na minha cabeça, aqui, dessas escritas, tudo que eu tenho aqui. Quanto tempo demora para essa terapia cognitiva, para a pessoa ter assim, um certo resultado? Tem assim uma base de dados? Por exemplo, pelo fato dessa terapia ela trabalhar com queixas pontuais, a gente consegue prospectar assim, um período de 3 meses, que é mais ou menos de 10 a 12 sessões. E aí, essa sessão, a gente coloca 3 meses se a gente fizer as sessões semanalmente. Mas dependendo da situação, a gente pode fazer a 15 dias. Cada caso é um caso. Sim, sim. Mas nós temos esse período para o cliente ver resultado. Até antes, ele consegue ver. E também, esse é o mesmo protocolo usado para a questão da ansiedade? Ou existe outro protocolo? Não, a terapia ela se baseia, o contexto é o mesmo, né? Que nós produzimos pensamentos e ele vai trazer as nossas emoções e vai fazer a gente se comportar. Agora, na ansiedade, como é que funciona? A ansiedade é uma emoção natural do nosso organismo. Sim. Certo? Dependendo do nível que ela vem, ela pode se tornar uma patologia. Aí é um problema, certo? Mas assim, como é que os nossos pensamentos, que é o nosso lado cognitivo, funciona? Se eu sinto uma apreensão, o meu organismo vai reagir, meu coração vai acelerar, vai disparar, eu vou ficar nervosa. Então, a emoção, ela é natural, ela advém do que eu penso, certo? Sim. Para uma patologia, que é o transtorno de ansiedade, aí é mais grave. Por quê? Quais são os sintomas de um transtorno de ansiedade? Muitas das vezes a pessoa tem taquicardia, respiração ofegante, tremores, medo. Mas no caso, a pessoa tem que ir ao médico ou tem algum diagnóstico que o psicólogo consegue aplicar? A gente consegue aplicar. Só pela ele já falar, aí tu já sabe que é mais ou menos ansiedade. Identifica. A pessoa vai trazer os sintomas. Ela vai dizer o que ela está sentindo. E aí, dependendo do nível que ela se encontra, a gente vai precisar, de repente, fazer uma terapia combinada com um profissional qualificado, que no caso seria um psiquiatra. Psiquiatra, né? Natácia, uma pergunta que tem interessante aqui: a ansiedade, ela pode ser saudável? Sim, a ansiedade, ela é uma emoção. Então, de certa forma, ela vai proteger a gente, né? Ela é um alerta para o que vai vir. Se eu tô com medo, se eu tô... Então, assim... Porque vamos supor se eu tô passando por uma situação real de perigo e o meu organismo não reagisse, eu ia ficar intacta lá, né? Sem perceber o que está acontecendo. Então, assim, a gente precisa. São muitas emoções que a gente precisa ter. Natácia, conta um pouco sobre os tipos de ansiedade. Então, o transtorno de ansiedade, enquanto patologia, ela tem subtipos. Você não sabia? Tem subtipos. A pessoa só fala se está com ansiedade, mas tem. Então, assim, hoje a gente tem o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem a síndrome do pânico, a gente tem as fobias, a gente tem o TOC, que é o transtorno compulsivo. A gente tem o TEPT, que é o transtorno pós-traumático, né, que acaba advindo de algumas situações de estresse que acabou traumatizando a pessoa. Isso pode acontecer no trabalho? Pode. Um trabalho repetitivo? Pode. Olha, por exemplo, quando eu passei pela minha experiência na instituição privada dos presídios, eu fui contratada pontualmente para atender os reféns, né? Que eles passaram por essa situação da rebelião e desenvolveram o transtorno do estresse pós-traumático, que é o TEPT. Então, se acontece. Eu já tive no Covid. No Covid, eu tive paciente que desenvolveu o TEPT depois que voltou do coma.
né, que foi entubado, e aí aconteceu também desastres de aviões, são assim situações que acabam desencadeando o TEPT. Natácia, e quais são os principais sintomas da ansiedade? Tem algum início, né? Então se cada pessoa vai desenvolver sintomas diferentes, né, porque são diversos. Mas basicamente os que acontecem com muita frequência, que as pessoas trazem pra gente, a respiração ofegante, taquicardia, tremores, sudorese. Se de repente a pessoa acaba tendo algumas questões gastrointestinais, então aí a ansiedade, no caso dela, vai atacar isso para dar diarreia, por exemplo, sensação de enjoo, vômito. Então, tudo isso são sintomas, certo? Dependendo da situação, nas síndromes de pânicos, por exemplo. Então, assim, aí já vem com os pensamentos que acabam desencadeando. Essa pessoa acredita que vai morrer devido a taquicardia e a respiração acaba sentindo falta de ar. Então, ela acaba entrando em desespero, necessitando, em alguns casos, ir para pronto-socorro, para conter. Mas, assim, uma crise de ansiedade, ela tem um período para passar. Normalmente de 15 a 30 minutos. É mesmo? Eu não sabia. Sim, é o período, assim, uma crise de ansiedade. Só que naquele tempo, nesse período, para a pessoa é o fim do mundo. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Só que, assim, ela não vai morrer. Porque não tem causa orgânica. Sim. Então, assim, ela não está passando mal. Certo? Então ela não tem como morrer. E aí, como que a gente atua na terapia cognitiva nesse sintoma? Eu preciso ensinar para a pessoa, porque ela está numa crise de ansiedade devido aos pensamentos que ela está produzindo. E para eu estar em crise de ansiedade, passando por todos esses sintomas, sendo que nada aconteceu comigo, então não são reais. Porque a ansiedade, ela é ocasionada por algo que acontece. Sim. Né? Vamos supor, se eu estou na rua e de repente eu sou surpreendida num assalto. Aquilo vai acelerar meu coração, aquilo vai me deixar com tremores, aquilo vai me deixar apavorada, mas eu estou passando por uma situação real. Real, né? Certo? Então, por exemplo, eu estou em casa e do nada eu comecei a me tremer, meu coração acelerou. E aí, o que está acontecendo? Aí eu preciso, né, observar o que eu estou pensando. Então, o ponto-chave é o que é o autoconhecimento. E é isso que a terapia cognitiva faz. Eu não ajo sozinha. Né? Tem que ter uma parceria. Por exemplo, em outras abordagens, você instiga muito mais o cliente, ele reflete muito mais. Então, aqui a gente trabalha em parceria, porque como eu estou fazendo remodelação de pensamento e remodelação de comportamento, eu preciso da contrapartida. Então, na terapia cognitiva, a gente trabalha com tarefa. Sim. Né? A gente trabalha com exposição. Então, o cliente vai trazer a problemática, a gente vai traçar toda uma estratégia para combater aquilo. E aí, a base, né? E aí serve para tudo. A base da nossa vida é o autoconhecimento. Porque quando você aprende a se conhecer, você começa a se dominar. Então, os pensamentos, a ansiedade na patologia do transtorno é o momento que você está produzindo pensamentos distorcidos, eles não são reais. Não são reais, né? Só que a tua mente aprendeu a pensar daquele jeito. E é nesse momento que você procura ajuda. Né? Eu sozinha não vou fazer a gente precisa, quando o cliente vem, eu acabo envolvendo uma equipe multidisciplinar. Se for o caso, eu envolvo um nutricionista. Dependendo da situação, se a gente precisa entrar com medicação, eu encaminho para o psiquiatra, certo? Sim. Porque, às vezes, organicamente, o nosso organismo, ele está com deficiência de vitaminas. Então, assim, por isso eu acabo trazendo, né, toda uma equipe multidisciplinar, porque a gente vai ajustando tudo isso. Como tarefa, eu já oriento a pessoa a fazer atividade física. Sim. Né? Por quê? Porque se eu tô no momento
do transtorno de ansiedade. Então significa que o meu organismo ele não está produzindo alguns hormônios, os neurotransmissores não estão conseguindo chegar até o meu cérebro. Então, tudo isso eu preciso estimular. E aí, eu não sou todos os profissionais, então... Tem que pedir ajuda. Tenho que pedir ajuda. Então, a gente olha para todos os lados, certo? Encaminha para os profissionais respectivos, porque a gente precisa se ajudar. E o foco, então, nem sempre tudo se baseia em remédio, né? Então, às vezes... o cliente ele vai primeiro no médico, num clínico geral que já identifica também os sintomas e já encaminha para o psicólogo. Então, é dessa forma, nessa rede que a gente trabalha. Na terapia cognitiva, né? Não, quando eu digo que é nesse modelo que a gente trabalha em rede, porque todos os profissionais hoje, eles estão aptos. Sim. Por exemplo, eu não sou nutricionista, mas eu entendo muitas coisas, porque a gente tem que estar ali, né, atento, ligado a outras características para que a gente possa recomendar. E assim o médico também. Sim, Quer dizer, o médico recebe a demanda, ele não é comigo. Eu até posso passar a medicação, mas aí a gente precisa fazer a terapia, né? Eu fui no psiquiatra, então assim, o que o remédio vai fazer? Vai remediar, mas ele não vai tratar a causa. Vai curar, né? Ou não? Não vai curar, porque primeiro que ansiedade não tem cura. Né? Então, assim, como o remédio ele vem para quê? Para remediar. Ele vai tratar o sintoma, mas ele não vai tratar a causa. E a causa da ansiedade, se não for biológica, elas são os processos... Os pensamentos, os processos mentais. E aí traz lá no começo que eu disse para você sobre as formas que a gente aprendeu a pensar, as crenças que a gente carrega na nossa vida. Então, por exemplo, um transtorno de ansiedade, aliás, qualquer transtorno, ele tem predisposição genética. Tipo? Por exemplo, o que é uma predisposição genética? Que eu tenho alguém na minha família que tem algum transtorno, certo? Só que assim, eu vou dar um exemplo da hipertensão, por exemplo. Minha mãe tinha hipertensão, e aí então eu tenho predisposição genética. Eu não tenho. Mas se eu me alimentar ruim, dependendo de como é a minha vida, eu não posso acabar desenvolvendo? Sim. A hipertensão? A mesma coisa é o transtorno mental. Então assim, se tem alguém na minha família... De repente, às vezes a pessoa não sabe. De repente é o bisavô que teve alguma coisa e você não está sabendo, mas tem predisposição genética. E aí, então porque minha mãe tinha depressão, que naquele tempo nem era tão falado. Não tinha nem como identificar também, né? Então assim, minha mãe teve depressão, e aí então eu posso ter depressão? Não. Os transtornos, eles não são verticais. Certo? Então, vamos supor, a minha mãe teve depressão e eu posso, não é um fato, desenvolver uma ansiedade, que não é vertical, certo? E aí, por exemplo, necessariamente eu vou desenvolver? Não. Os transtornos mentais, eles acabam desenvolvendo quando você passa por uma situação de estresse. Né? E as situações de estresse, elas diferem para as pessoas. Sim. Vamos supor, um exemplo, um fim de um relacionamento. É um fator estressante, que para você pode lidar muito bem com o fim de um relacionamento. Já para mim, pode ser o fim do mundo. E então, nesse sentido, por quê? Porque meus aprendizados são diferentes, a forma que eu penso é diferente. E aí para mim pode acabar sendo insuportável e eu acabar desenvolvendo uma ansiedade. E aí, a ansiedade, primeiro que ela já é uma emoção natural. Mas quando ela acaba se agravando para o lado da patologia, né? Aí a gente trata. Então, quando a gente diz que ansiedade não tem cura, é por esse motivo. Primeiro, porque ela é uma emoção natural do ser humano. E segundo, ela é tratável. A gente trata
a gente, né, se for com medicação, se for com terapia, e a gente estabiliza. Na verdade, Certo? Mas não é garantia de que numa outra oportunidade, um outro evento da sua vida, você não pode acabar trazendo outros sintomas. Mas assim, se você faz a terapia correta, se trata com a medicação, se for necessário, que não é todo caso que é necessário, e aí você faz a terapia, aí vem o autoconhecimento, você aprende a dominar. Então, a partir do momento que você aprendeu a se conhecer, a se dominar, então ela não vai vir mais. Se ela vier numa outra oportunidade, ela não vai vir do mesmo jeito. porque a pessoa já vai ter, tipo, um processo de reconhecer. É porque assim, vamos trazendo numa parte assim, vamos mais prática para a população, né? O cérebro, quando ele produz esses pensamentos distorcidos, que não são verdadeiros, ele está te enganando. E quando você descobre que eles não são verdadeiros, aí é como se fosse um start assim, por exemplo, não consigo mais enganá-la. Logo, você não vai sentir mais as mesmas emoções, né? Sim. Então, no transtorno de ansiedade é desse jeito que funciona. Eu começo a produzir pensamentos que não são verdadeiros, só que quando a pessoa chega no consultório, ela traz os sintomas, certo? Sim. Só o sintoma. Por quê? O desespero é tão grande que eu não tenho como pensar em outra coisa. Eu só foco no meu coração, que está acelerado, os tremores e tudo mais. E aí eu pergunto para a pessoa, os tremores... Às vezes tem até... tem pessoas que faz parte dos sintomas. Problemas de pele, algumas alergias. Psoríase, aquela tal de psoríase. Também. Né? Às vezes a pessoa está cheia de roxo, né? Tudo isso reflete no nosso corpo. Que a gente chama das doenças psicossomáticas. Sim. Certo? Sim. Mas aí vamos lá. Então, na hora que a pessoa chega no consultório, que aí ela traz só os sintomas. E aí eu pergunto assim, aí a gente vai destrinchar, né? Tipo, o que você estava pensando na hora? A pessoa disse, eu não sei. Não consegue reconhecer o pensamento, né? É porque tu sabe o que tu estava pensando da agorinha? Não. Antes de eu chegar, por exemplo. Porque você não aprendeu que você precisa observar os seus pensamentos. Isso é se conhecer. Antes de tu chegar, eu estava ansioso. Então, assim, não ensinaram pra gente que a gente tem que observar nossos pensamentos. Geralmente, eu gosto muito de dar esse exemplo, porque às vezes tu vê alguém parado, né? Caladinho. Aí tu chega assim, e fulano, tá pensando em quê? Aí a pessoa diz assim, em nada. E não existe. Não existe, né? A gente pensa 24 horas, até quando a gente está dormindo, que a gente sonha. Então, assim, não existe. Só que a pessoa não estava prestando atenção no que ela estava pensando. E os nossos pensamentos, eles são muito rápidos. Então, nós temos os 70 mil, né? É isso? Então, assim... Em média? Por aí. Então, vamos lá. A gente tem os pensamentos automáticos, né? Que são os que advêm de ações. E nós temos os pensamentos enraizados, que são as crenças. Certo? Então, por exemplo, quando vai acontecer alguma sensação de perigo e tudo mais, o pensamento joga. É o pensamento automático. E quando eu tenho crise de ansiedade, aí eu tenho que observar qual foi a ação que estava acontecendo naquele momento que despertou os meus pensamentos automáticos, que fez eu ter esses sentimentos, né? De medo, que desencadeou no meu corpo todo, né? A falta de ar e tudo, a agitação, a inquietude. Aí eu preciso saber. Que não surgiu do nada, ele surgiu dos pensamentos. Mas aí, no caso... Aí na terapia... O paciente, ele vai identificando já isso. Sim, né? então esse é um método. E aí a gente vai ensinando ele. Não é para as pessoas que não estão acostumadas a fazer isso, não é tão fácil. É trabalhoso. Então, assim, as pessoas chegam no consultório e elas acham que é só desabafar. Não é.
Aprender a se conhecer, cuidar dos seus pensamentos, dá trabalho. Dá mesmo. Dá trabalho. Então, assim, cuidar de si dá trabalho, falar sobre você dá trabalho. Mas isso exige um treinamento. E aí é isso que a gente faz. A gente orienta essa pessoa e treina essa pessoa. Então, aí, por exemplo, aí a gente tem técnicas para fazer a pessoa começar a observar. Porque aí, quando ela consegue trazer para mim qual era o pensamento que ela teve na hora da crise, aí a gente vai descobrir se ele era verdadeiro ou se ele era distorcido. E aí é quando as pessoas começam a observar que ele não era real, ele era distorcido. Só que às vezes eu não tenho outros conhecimentos, então eu me desespero porque eu só aprendi até ali. E aí é nessa hora que a gente, enquanto profissional, a gente consegue colocar outras possibilidades para essa pessoa. Que o desespero, ele bate quando eu acho que só existe aquela forma de pensar. E é nesse momento que a gente coloca, aí a gente vai questionar. Pode ser desse jeito? Pode ser de outra forma? Então isso acaba expandindo a mente da pessoa. Clareando, digamos assim. O conhecimento, né? Isso. Sobre ela mesma. Isso. Então, assim, o conhecimento é a base de tudo. Então, assim, a gente já diz, né? Uma mente expandida nunca mais volta ao seu tamanho original. Normal, né? Nunca volta. Então, você aprende, você acaba remitindo os sintomas e, assim, você pode até futuramente, numa outra oportunidade, depois de anos, acaba sentindo alguma coisa, mas aí você já sabe como fazer, certo? Eu posso te dizer uma situação. Eu tenho ansiedade. Eu tenho. E eu desenvolvi ansiedade, eu tinha 15 anos. Aí naquele tempo a minha mãe me levava para o pronto-socorro, eu vivia passando mal. Já tinha algum diagnóstico? Não, eu comecei tendo as crises, né? Então eu tinha taquicardia, eu tinha falta de ar. E aí, por quê? Não sei. Né? É isso que as pessoas dizem, era isso que eu dizia também. Não sei. Eu não sei. Aí eu tive que, né, tomar remédio. No meu caso foi necessário. Aí eu fiz terapia. E quando eu fiz terapia, as técnicas que foram utilizadas comigo já foi da terapia cognitivo-comportamental. Então, depois de muitos anos que eu quis fazer psicologia e eu quis trabalhar com essa abordagem... E teve uma pergunta no Instagram que fizeram. O porquê da psicologia? Tu já tá respondendo. Já. O porquê? Não foi por isso. Não? Quando a gente vai fazer psicologia, geralmente os professores dizem assim, se você veio aqui para se descobrir como você já é, melhor você pegar uma terapia. Né? E não, na verdade, eu sempre quis fazer psicologia. Sempre quis. E antes de fazer psicologia, eu estudei outras áreas. Era para me ter sido. Se eu tivesse seguido pela área mesmo, era para me ser engenheira. Nada a ver, né? Nada a ver. Nada a ver, não, porque era o que eu estudava antes. Eu tenho uma formação em mecânica, e aí depois era para eu seguir a formação de mecânica e fazer engenharia. E aí depois eu trabalhei num setor, no polo industrial, numa fábrica, e eu era da garantia da qualidade. O meu chefe, por exemplo, queria que eu fizesse engenharia ambiental. E aí foi quando eu passei para psicologia. Não! Eu quero fazer psicologia. Então eu sempre quis, né? Eu sempre quis entender para ajudar as pessoas. Nesse sentido, porque nesse tempo, antes de eu desenvolver, eu já queria fazer. Legal. E aí, agora sim, devido à minha questão... Pessoal já, né? Já vendo pelo meu lado pessoal, é por esse motivo que eu quis trabalhar esse nicho. Por quê? Porque... Que é o nicho que tu atende, no caso. O nicho que eu atendo, ansiedade. Por quê? Porque eu tenho experiência. Então, então eu sei que a terapia funciona. Só de tu explicar aqui eu tenho validade. Porque assim, eu preciso ter experiência em tudo que eu tenho teoria? Não.
certo? Mas quando você tem a experiência, então assim, eu tenho prática, eu tenho teoria, eu tenho vivência, e então assim, eu sei que a técnica funciona, porque funcionou comigo, e depois eu estudei, eu fui me especializar, então eu valido mais, claro que é científico, é comprovado, né? Mas assim, então eu sei que traz resultado. E aí, a cada vez que eu acabo me dedicando mais, então eu tenho habilidade técnica para isso, e aí eu me identifico, né? Ah. Porque eu sei quando trazem para mim, eu sei porque eu já vivi tudo isso. Fica mais E fácil para resolver, né? Ou ajudar, né? Ajudar, né? Eu não digo que fica mais fácil, não é porque também alguém não teve que ela não vai conseguir ajudar. Mas no meu caso gera identificação. E aí, então assim, é uma demanda que eu gosto de atender. E com as técnicas que a gente usa, a gente tem resultados. Então, aí é quando traz a felicidade para mim. Eu vejo que a pessoa que tem solução, né? Aí é nesse momento que eu me sinto mais satisfeita. Natácia, como que faz para quebrar o tabu de a pessoa chegar até a clínica para procurar ajuda? Tem algum método ou a família leva, o pai, mãe? Então, o que a gente está fazendo aqui agora já é, de certa forma, uma estratégia para quebrar esse tabu. Sim, sim. Ainda tem muito, mas hoje a tecnologia, a informação acabou trazendo mais. Sim. Como eu disse, o conhecimento ele é a base de tudo. Mas assim, esse tabu são o quê? Crenças. Crenças, né? Então eu aprendi a pensar que psicólogo é para doido. É. Então, assim, eu aprendi a pensar. Que a mamãe dizia, porque o papai... É assim. E aí eu conduzo a minha vida toda. E no momento que eu passo por uma situação de estresse, eu não vou. Porque eu não sou doido. É verdade. Certo? Então, assim... É um pouco complicado. Então, essa forma que a gente tem de quebrar o tabu é levando informação. Só que tem pessoas que são resistentes. Por quê? Eu só vou mudar a minha forma de pensar se eu quiser. Eu preciso estar disponível. Às vezes, a pessoa nos procura num momento de desespero, de crise. No momento de crise, de desespero, a família leva naquele momento. Aí, naquele momento, ela vai. Mas aí, ela vai contra a vontade. Aí, o que adianta? Eu não consigo mudar a vida de ninguém. Eu não mudo a vida de ninguém. Então, não chega ninguém comigo e eu dou uma receita para essa pessoa e dizer, você vai fazer isso, isso e isso. Eu preciso ver junto com ela o que é bom para ela. Porque o que é bom para ela pode não ser para mim. Sim. Então, assim, é diferente. Então, é nesse momento que ao invés de você procurar um amigo que te aconselhe, Procura né? um especialista. Você procura um profissional. Por quê? Porque eu estou ali te ouvindo e a gente vai tentar resolver o problema do que é melhor para você. Quando eu vou conversar com um amigo, o amigo diz assim, bom, se fosse eu faria isso. Se fosse eu. Mas eu não sou você. A sua vida é diferente da minha. É. Então, o que dói em ti pode não doer em mim. Então, para isso que eu procuro um profissional. Porque o profissional, ele vai estar dedicado a desenvolver estratégias que proporcionem felicidade para você. Certo? Sim. Natácia, e as demandas de relacionamento, autoestima, já tem... Como é que é o teu público para atendimento? É mais individual, casal? Como é que funciona? Casal e individual, né? Vamos lá. No relacionamento, nós temos hoje muitos problemas de relacionamento. E às vezes o problema que eu tenho de relacionamento não é só conjugal, não é só afetivo. Tenho problemas de relacionamento no ambiente de trabalho, Sim. Eu tenho problemas de relacionamento com amizades, eu tenho problemas de me relacionar com pessoas. Então tem cada subtópico desse que a gente acaba desenvolvendo estratégias dependendo do que a pessoa traz. Na autoestima, também. Por exemplo, autoestima não é só
Como é que tu desenvolve essa autoestima? Não, eu fiquei tu demorou pra responder, eu falei, deve ter um trabalho aqui. Não. É porque assim, as pessoas acham que ter autoestima é só eu ir no salão de beleza e comprar uma roupa interessante, né? Uma roupa que tá na moda. Mas a autoestima, ela é aprendida também? Ela é desenvolvida? Tudo na nossa vida é aprendido. Tudo. Fala um pouco. Lembra que eu disse que a gente nasce uma folha em branco? Tu nasceu sabendo andar? Nem me lembro quando eu aprendi a andar. Te ensinaram. Te ensinaram a andar. Te ensinaram a chamar alguém de mãe, a chamar alguém de pai. Trouxeram essas palavras para você. Então, tudo é aprendido, né? Então, eu aprendo a pensar, aprendo a me comportar. Uma pessoa com autoestima baixa, né? Geralmente, ela passou por algumas, vamos supor, alguns constrangimentos, de repente uma pessoa muito tímida. Então tem N fatores, mas assim, ela aprendeu de repente a pensar que ela não era bonita, que ela pensamento de desvalia, de desamor, de desesperança. Tudo isso vai reduzindo a tua autoestima. Então aí que eu trago. Aí vem alguém, por exemplo, assim, mora no salão, né? Vamos dar um trato e tudo, compra uma roupa nova e pronto, tá resolvida a autoestima. E a autoestima não é isso. Às vezes você tá com o espiritual desequilibrado, o autoconhecimento. Então, assim, a insegurança que você tem interna acaba mexendo. Aí você não consegue se relacionar, não consegue conhecer outras pessoas, porque você tem medo, que você acha que você não é tão interessante. E aí, por que eu acho que eu não sou tão interessante? Foi aprendido, né? É a forma que eu penso. Eu preciso ensinar. Aí vem. Aí, quando a gente vai buscar os pensamentos e ver se não sou interessante mesmo, por que eu não valho nada? Né? Por que eu digo que aquela pessoa é mais bonita do que eu? Por que... Né? Às vezes eu vivo um relacionamento abusivo onde a pessoa vai minando a autoestima do outro, sabe? Aí vem a dependência emocional. Então, assim, uma coisa vai puxando a outra. Então é por isso que eu atendo essas 3 demandas, porque elas se relacionam. Se encaixa na realidade. Aí. Sim. Foi falando aí sobre a autoestima. Sim. Aí eu já tava lembrando que tu tava falando do protocolo da ansiedade aqui em cima já. Sim, e aí, se eu tenho autoestima baixa, eu acabo desencadeando crises de ansiedade, então elas se relacionam. Faz sentido aqui no teu... Sim. Nesse teu... Como é que tu desenvolveu aqui esse teu nicho, né? Isso. Teu nicho de atendimento. Porque aí, olha, por exemplo, a gente tem que ser feliz. Eu também quero ser feliz. E aí eu tenho que trabalhar com o que eu gosto. Sim, sim. Então, assim, que aí fica mais fácil, fica mais natural de estudar, né? Nesse sentido. Do que tem outras temáticas, tem outras demandas, né? Que as pessoas têm mais facilidade. Então, e eu, no tempo, desde a minha formação, eu já trabalhei com criança, já trabalhei com adolescente, já trabalhei com vários públicos. E aí, nesse tempo todo, eu percebi com quem que eu tenho mais manejo. Mais habilidade, né? Quais temáticas que eu tenho mais habilidade? E aí agora, né, eu me sinto... Agora eu quero atender essas 3 demandas, que são as que eu gosto mais. Aí eu quero me preparar cada vez mais para essas demandas apenas. Se chega alguém com outra demanda, eu encaminho. Tássia, e para as pessoas que estão assistindo no YouTube, no Instagram, que vai ser publicado após a edição, qual é o teu Instagram profissional para atendimento, contato? Tem o meu site, que é o Psicóloga Natácia Santos. Tem o meu Instagram, que é o @psicóloga Natácia Santos também. E aí lá, entrando ou no site
Ou no Instagram tem o link. Já tem o link Tem o link direto, de agendamento. né? É só Sim. apertar no link e direciona para o WhatsApp. Ah, então já Pra tem gente- o contato direto para Sim, o WhatsApp, para fazer né? os agendamentos. Então, esse foi o 5º episódio do podcast WB com a psicóloga Natácia Santos. E hoje a gente tem um patrocínio, hein? Nós temos aqui 3 patrocinadores, que é a Autoescola Atlântica do meu irmão, Márcio Jean e a Mona Lisa. RT, Higienização e Limpeza. Eu vou estar deixando o link abaixo também, que é da minha irmã. E o consultório da Natácia Santos. É isso. Então, para vocês, vou estar deixando todos os links abaixo para você estar conhecendo um pouco do cada um dos trabalhos aqui. Obrigada, Vanderlan. Estamos sempre aqui, tá? Precisando de algum esclarecimento, a gente traz aí. Se eu souber. Faz todo sentido a gente sempre buscar conhecimento. E esse nosso encontro aqui, né, no YouTube, no Instagram, Sim, sim. já tinha marcado, mas hoje a gente conseguiu realizar. Conseguimos. E mais pra frente a gente Tem outros trabalhos também que a gente vai estar fazendo. Temos. Mais pra frente a gente traz outras temáticas. O Vanderlan, eu acabo assim, deixando um pouco a desejar no Instagram por falta de tempo. Mas o Vanderlan, como é mais atuante aí, vocês tiverem sugestões de temas para que vocês quiserem saber através de mim, é só tu me convidar. Estamos aí. Já tem um tema, né? Que agora, acho que é setembro, né? Acho que é agosto, né? Setembro Amarelo? Que a gente tinha marcado ano passado, mas não fez. Chegamos em setembro de novo. O ano tá passando tão rápido, né? Mas assim, lá no meu Instagram já tem algumas reportagens que eu Você já concedi participou, né? já. E assim, nessa parte do Setembro Amarelo, eu acabo tendo um enfoque bem maior. E aí, eu em outras oportunidades, aí tem lá no meu Instagram, quem tiver interesse, tem algumas reportagens, tem outros podcasts, né? Tudo abordando a temática do Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio. Então foi isso, galera. 5º episódio, Natácia Santos. Tchau, tchau. Legal.